E assim diz a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 9, quinta praga, mortandade do gado. O Senhor disse a Moisés: Vai procurar o faraó e diz-lhe: Eis o que diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que ele me preste um culto. Se recusas, se persistes em retê-lo, a mão do Senhor vai pesar sobre os teus animais que estão nos campos, sobre os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Haverá uma peste terrível. Entretanto, o Senhor fará uma distinção entre os animais dos israelitas e os dos egípcios, e nada perecerá de tudo o que pertence aos israelitas. O Senhor fixou o prazo nestes termos. Amanhã o Senhor fará isso na terra. No dia seguinte o Senhor cumpriu sua palavra. Todos os animais dos egípcios pereceram, mas não morreu um animal sequer dos rebanhos dos israelitas. Tendo o faraó mandado examinar, verificou que não morrera nenhum só animal dos rebanhos dos israelitas. Mas o coração do faraó ficou endurecido, e ele não deixou ir ao povo. Sexta praga, as úlceras. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Tomai vossas 2 mãos cheias de cinza do forno, e Moisés a lance para o céu diante dos olhos do faraó. Ela se tornará uma poeira que se espalhará por todo o Egito, e haverá em todo o Egito sobre os homens e sobre os animais tumores que se arrebatarão em úlceras. Tomaram, pois, da cinza do forno e apresentaram-se diante do faraó. Moisés atirou-a para o céu e produziram-se sobre os homens e sobre os animais tumores que se arrebentaram em úlceras. Os mágicos não puderam aparecer diante de Moisés por causa das úlceras, porque foram atingidos como todos os egípcios. O Senhor endureceu o coração do faraó, que, como o Senhor havia predito, não ouviu Moisés e Arão. Sétima praga, tempestades e granizos. O Senhor disse a Moisés: Tu te apresentarás amanhã cedo diante do faraó e lhe dirás: Eis o que diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Deixe partir o meu povo para que me prestes um culto. Porque desta vez vou descarregar todos os meus flagelos sobre sua terra, tua gente e teu povo, a fim de que saibas que não há ninguém semelhante a mim em toda a terra. Eu poderia, num instante, estender a minha mão, ferir-te de peste, tu e teu povo, e tu já terias desaparecido da terra. Mas se te deixo incólume, é para que vejas o meu poder e que o meu nome seja glorificado por toda a terra. Se te obstinas em impedir a partida de meu povo, amanhã a esta mesma hora farei cair uma chuva de pedras tão violentas como nunca houve outra igual no Egito, desde sua origem até o dia de hoje. Mete, pois, ao abrigo teus animais e tudo o que tens nos campos, porque todos os homens e todos os animais que se encontrarem fora de casa nos campos serão atingidos pela saraivada e morrerão. Aqueles dentre a gente do faraó que temem a palavra do Senhor porão seus servos e seus rebanhos ao abrigo nas casas. Mas os que não fazem caso na palavra do Senhor deixarão nos campos seus escravos e seus rebanhos. O Senhor disse a Moisés: Estende a mão para o céu para que caia uma chuva de granizo em todo o Egito, sobre os homens, os animais e sobre toda a erva dos campos. Moisés estendeu sua vara para o céu, e o Senhor enviou trovões e chuva de pedras, e o fogo do céu caiu sobre a terra. O Senhor fez chover granizo sobre o Egito. Caiu granizo misturado com fogo e caiu com tanta violência como nunca houve semelhante em todo o Egito, desde que veio a ser uma nação. Em todo o Egito, a chuva de pedras feriu tudo o que estava nos campos, homens e animais, e feriu toda a erva dos campos e quebrou todas as árvores dos campos. Só a terra de Gesem, onde se encontravam os israelitas, foi poupada. O rei mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Desta vez eu pequei. O Senhor é justo. Eu e meu povo fomos culpados.
Rogai ao Senhor para que cesse os trovões e o granizo. Eu vos deixarei ir e não vos reterei mais. Moisés disse-lhe: Logo que eu tiver saído da cidade, levantarei minhas mãos para o Senhor. Os trovões cessarão e não haverá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Mas sei que tu e tua gente não temeis ainda o Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, porque o centeiro estava espigando e o linho estava em flor. O trigo, porém, e o centeiro que salvaram, porque são tardios. Moisés partiu da casa do faraó e deixou a cidade, e levantou as mãos para o Senhor. Cessaram os trovões e o granizo, e parou de chover sobre a terra. Vendo o faraó que cessara a chuva, assim como o granizo e os trovões, continuou a pecar e endureceu seu coração, ele e a sua gente. E tendo-se obstinado o coração do faraó, não deixou partir os israelitas, assim como o Senhor havia predito pela voz de Moisés. Palavra do Senhor. Temos a quinta praga, que é a mortalidade dos gados, onde o faraó não pediu súplica a Moisés para que pare com isso, que para mim eu acho que seria a pior praga, uma das piores dessas todas aqui, que moscas, rãs e outras coisas, eu não sei, mas matar o gado eu acho que é mais complicado, porque o gado, além de ser fonte de trabalho, é fonte de alimento. Independentemente, o faraó não suplicou ajuda por esta, e Deus mandou a próxima, que é as úlceras. As úlceras que atingiram todo o povo do Egito. Todos tiveram todas as suas úlceras estouraram, e os mágicos não podiam sair de casa porque esta praga não os deixava. E mesmo assim, o coração do faraó continuou firme, e ele se negou a permitir que o povo de Israel saia do Egito. Tem uma passagem aqui que me chamou novamente a atenção, que foi o versículo 12, que foi: o Senhor endureceu o coração do faraó, que, como o Senhor havia predito, não ouviu Moisés e Arão. O Senhor endureceu o coração do faraó. Ou seja, na minha interpretação leiga, o próprio Senhor endureceu o coração do faraó para que ele não permitisse que os israelitas saíssem do Egito. A minha ideia é que Deus fez isso para que não só os egípcios vejam a sua glória, o seu poder, mas que seu próprio povo volte novamente a confiar no seu Deus, aquele Deus que os deixou à mercê, à escravidão no Egito. Eu não sei se é isso ou algo assim. Eu também não entendo por que Deus ficou tanto tempo afastado do povo para que ele chegasse ao nível de ser escravo. Independentemente, Deus mandou a sétima praga: tempestades e granizos. Destruiu e arrasou todo o Egito. Matou o gado, matou os humanos e destruiu as plantações. Isto causou danos ao faraó. Causou danos financeiros, causou danos de popularidade, de saúde, o que fez com que ele chamasse novamente Moisés, prometesse que deixaria o povo sair, para que Moisés suplicasse ao Senhor que parasse com esse flagelo. E mesmo assim, depois que Deus escutou Moisés e parou com isso, o faraó novamente endurece seu coração e se nega a cumprir a sua própria palavra. Eu não entendo muito bem por que o faraó não quer deixar tanto assim os israelitas saírem do Egito. Eu não entendo muito. Mas o importante é que temos que entender aqui é o tamanho da grandeza do Senhor. Ele mesmo deixou claro aqui que ele poderia a qualquer momento ter matado o faraó, o seu povo, com uma das piores doenças possíveis, mas ele não fez isso porque ele quer mostrar a sua grandeza e o seu poder, não só para o faraó, mas para o seu próprio povo. E assim seja.